Olá pessoal, eu sou o professor Sidney Bressan e estou aqui para falar com vocês um pouquinho sobre ângulos, ok? Galera, os ângulos, existem vários tipos de ângulos, mas a gente vai fazer uma abordagem mais simples deles, ok? Vamos falar um pouquinho dos ângulos notáveis, mas antes vamos lembrar o que é um ângulo. Galera, os ângulos são regiões do plano limitadas por duas semirretas que partem de um mesmo vértice. Existem outras formas de você conceituar ângulos, mas essa daqui é uma forma bem simples e clara de fazer isso, ok? O que quer dizer? Assim, ó, aqui nós temos o desenho, a figura de um ângulo, e esse ângulo é formado por duas semirretas. No caso, aqui, a semirreta tem origem nesse vértice aqui, o O, né? E ela parte para esta direção aqui, formando essa semirreta, ela continua, né? Ó, gente, como se continuasse aqui, e aqui continua e continuasse assim. Então, temos duas semirretas. Podemos chamar essas semirretas de esta daqui, OA, por exemplo, OA. E você pode colocar essa retinha em cima dela, ok? Pessoal, estou gravando o vídeo aqui na frente porque estamos utilizando o quarto lá para uma reforma e os carros vão passar aqui de vez em quando, ok? Olha só, aqui nós temos OB. Então, vamos ter outra semirreta aqui, ó, origem O e um ponto B, também nessa direção aqui. Então, galerinha, o que é o ângulo aqui? O ângulo é essa região que fica entre as duas semirretas, tranquilo? Então, essa região aqui, ó, gente, essa região não está limitada só até aqui. Toda essa região é ângulo, tá? Então, o que é o ângulo? O ângulo é essa medida entre essas duas semirretas aqui, tranquilo? Se esse ponto está aqui, ele pertence à região angular, ok? Então, ângulo é esse aqui. E como eu posso chamar esse ângulo, professor? Bom, eu posso dar uma letra minúscula para esse ângulo, tipo um A, ele é o ângulo A. Ou então eu posso chamar ele dando os pontos de referência para ele. Assim, ó, sempre a origem, ou seja, esse vértice aqui, sempre é a origem. Então, ele fica no meio. Então, eu coloco o A, o O e o B. Então, o ponto está, o ângulo está nessas referências desses três pontos aqui, ok? Então, as duas semirretas estão assinaladas aqui e marca esse ângulo. Então, quando eu faço essa anotação, eu preciso colocar este acento aqui, ó, em cima do O. Sempre onde está o vértice, tá, galerinha? Tranquilo, então? Então, tá, beleza. Lembrando que é ângulo, então, ângulos são regiões do plano limitadas por duas semirretas que partem de um mesmo vértice. Ok. Os ângulos, pessoal, eles podem ser classificados de diversas formas. Vamos ver a classificação a partir das suas medidas, ok? Então, ó, um ângulo pode ser classificado de acordo com a sua medida. Então, tá. Se a gente leva em consideração a medida, nós temos os ângulos. O nulo é aquele ângulo quando tem 0 grau. O que quer dizer, pessoal? Por exemplo, assim, ó. Aqui temos uma semirreta. Aqui é o O, aqui é o A. E ela continua, beleza? Mas quando a gente vai medir esse ângulo nem saiu do lugar. Essa medida não existe ainda, né, gente? Existe, mas é zero, é nula. Então, a outra semirreta, em vez dela estar nessa direção aqui, por exemplo, ela não está, ela está aqui no mesmo lugar. Então, essa outra semirreta, vou colocar ela maior um pouquinho, para ficar bem entendido. Aqui temos uma A, OA, e a outra é OB. Então, galerinha, olha só. Não tem essa região angular aqui, ó. Ela é zero, ok? Nem começou a medida ainda, tá ok? Então, aqui é 0 grau. Esse ângulo aqui é chamado de ângulo nulo. Tranquilo, pessoal? A partir desse, que a gente praticamente não utiliza, mas existe, nós temos os ângulos que podem ser agudo, o reto, obtuso, raso, côncavo ou inteiro. Então, gente, inteiro é outra forma de ângulo, tá, gente? O côncavo é um e o inteiro é outro. Também de volta inteira, giro completo, meia-lua, tem várias formas de se tratar esse ângulo aqui. Vamos falar de cada um, então, um pouquinho? Galerinha, eu separei aqui já algumas listas com esses ângulos já pré-distribuídos aqui, tá bom? Vou focar aqui. Então, olha só. Vamos falar primeiro do ângulo agudo. Gente, ângulo agudo, esse nome aqui é bem legal, ó, porque ele parece agulha. Então, toda vez que você ouvir agudo, já pensa logo
que esse ângulo ele vai formar essa pontinha aqui, ó, tipo um biquinho de passarinho. Então, toda vez que esse ângulo tiver essa pontinha aqui, ele vai ser um ângulo agudo. Essa medida de graus vai estar entre 0 graus, que está aqui, ó, 0 graus, e menor que 90 graus. Ou seja, 90 graus, gente, é quando você tem um ângulo dessa forma aqui, ó. Geralmente assinalado por esse símbolo aqui. Então, 90 graus, aqui tem 90 graus. Então, esse ângulo aqui tem que ser menor que 90 graus. Sempre menor. Então, esse ângulo aqui é menor que 90 graus. E ele tem que ser maior que 0 graus. Ou seja, ele tem que ser maior que esse cara aqui e menor que esse cara aqui. Então, o ângulo, ele pode estar aqui, qualquer região aqui dentro, ok? Qualquer região dessa daqui é um ângulo agudo. Então, os ângulos agudos, eles têm em medidas entre 0 graus até 90 graus, ok? Então, ângulo agudo, esse daqui. Como que eu vou fazer a anotação desse ângulo, pessoal? Ó, O, B, O, A. Posso chamar assim, ó, de B, O, A. Ok, este aqui é o ângulo agudo, tranquilo? E também já está aqui, ó, com alfa, essa letra grega aqui, ó, também é uma forma de você chamar, dar o nome do ângulo, ok? Toda vez que tiver um ângulo agudo, então ele vai estar entre 0 graus até 90 graus. Ok, pessoal? Agora vamos falar um pouquinho do ângulo reto. O ângulo reto, pessoal, está aqui assinalado nessa figura. O ângulo reto possui exatamente 90 graus. Então, toda vez que você vê um ângulo que tem esse símbolo aqui, ó, esse símbolo, esse quadradinho aqui no cantinho, quer dizer que é um ângulo que mede 90 graus. O ângulo reto, então, pessoal, sempre vai ter 90 graus. Ele não pode ter menos nem mais, tranquilo? Esse aqui é o ângulo mais fácil de você conhecê-lo, pois sempre carrega esse símbolo aqui, o único que carrega, tá, pessoal? Então, tá ok. Então, esse aqui é o ângulo reto. Vamos ver agora um próximo ângulo aqui, está nessa próxima lista, esse daqui. Vamos falar agora um pouquinho do ângulo obtuso. O ângulo obtuso, pessoal, esse ângulo aqui, ó, ele sempre vai ter mais que 90 graus e menos que 180 graus. Ou seja, esse cara aqui, ele vai ter daqui mais ou menos onde ficaria o 90 graus, ele vai ter sempre nessa direção aqui, ó, até se aproximar dessa linha aqui, tipo uma linha horizontal. Ele pode vir até aqui próximo, mas ele não chega a 180 graus. Então, esse ângulo aqui, o ângulo obtuso, ele tem que ter, vamos chamar ele de alfa. Ó, o alfa. Aqui o alfa. Ó, eu acho que é alfa. Então, esse ângulo aqui, ele tem que ter. Ele tem que ser maior que 90 graus, ou seja, ele tem que ser maior que 90 graus. Vamos colocar aqui, ó, 90 graus aqui, ó. E ele tem que ir até 180 graus. Então, eu vou colocar aqui, ó, 90 graus. E esse cara aqui tem que ser maior que 90 graus, correto? E ele tem que ser menor que quantos graus? 180 graus. Então, esse cara vai variar nessa posição aqui, ó, daqui até aqui, sendo que ele não pode ser 90 e nem pode ser 180, ok? Então, o ângulo obtuso, ele vai estar nessa região aqui, ó. Sempre vai estar um pouquinho mais aberto que o 90 graus. E nunca vai passar do 180 e nem ser igual a 180, beleza? Então, ele tem que ter maior que 90 e menor que 180, ok, pessoal? Aqui está o ângulo. E se eu fosse fazer aquela outra anotação para esse ângulo, ia ser B, O e A. Onde é que a gente ia colocar o acento? Aqui, ó, em cima do O, que é o O de origem dessas duas semirretas, beleza? Então, vamos ver agora o próximo ângulo. O próximo ângulo que temos aqui, pessoal, é o ângulo raso. Gente, pensa só, se ele é raso, é algo sem profundidade. Então, dá para você pensar, imaginar assim, ó, tipo a linha do horizonte. Então, esse cara aqui tem essa semirreta OA, ela está aqui, ó, e aqui, daqui do OB, tem outra semirreta. Essas duas semirretas delimitam esse ângulo aqui. Ela partiu daqui, ó, e veio até nessa posição. Toda vez que fizer esse desenho aqui, ó, de meia lua, meia volta, ó, também conhecido como meia volta, esse ângulo equivale à metade de um ângulo inteiro. Logo, possui exatamente 180 graus. O que quer dizer isso aqui, galerinha? Essa medida angular aqui, ó, uma volta completa, equivale a 360 graus.
a metade dela, no caso, 180 graus. Então, esse ângulo aqui, ele mede 180 graus. Tranquilo? Ó, gente, 180 graus. Então, toda vez que tiver um ângulo sob uma reta, ou duas semi-retas bem alinhadinhas assim, então, é um ângulo de 180 graus, também chamado de ângulo raso. Tranquilo, pessoal? É a metade de uma volta completa, tá, gente? Ó, 360 graus. Então, vamos ver aqui, ó, os próximos ângulos que temos aqui. Nós temos também o ângulo côncavo. Esse ângulo côncavo, gente, é quando ele passa dos 180 graus, que a gente acabou de ver. Ele vai passar dos 180 graus, então, ó, aqui teríamos um ângulo, se a gente prolongar essa semi-reta aqui para esse lado, então, aqui teríamos um ângulo de 180 graus, mas ele já passou essa medida, então temos agora um ângulo de mais ou menos o quê? Uns 100 graus, pessoal? Ou, desculpa, uns 200 graus? Mais ou menos, né? Ó, 20 graus aqui, ó, uns 200 graus. Então, vamos lá. Então, esse ângulo aqui, ó, ele é, olha aqui, ó, maior que 180 e menor que 360. Ou seja, esse ângulo ele vai estar nessa medida aqui, ó, em qualquer lugar até aqui, ó, bem próximo aqui, ó, 360 graus. Então, essa semi-reta, ela poderia ter esse desenho aqui também, ó. Desse jeitinho assim, ó. Vamos ver aqui, ó. Aqui é o A, aqui é o ponto B e aqui é o O. E como que está o nosso desenho? Esse desenho ele pode vir assim, gente, ó. Entendeu? Toda essa região aqui é o ângulo da gente estar medindo, entendeu? Então, quase 360 graus, uns 300 graus mais ou menos. Então, gente, ó, esse ângulo aqui é um ângulo côncavo. Toda vez que tiver um ângulo maior que 180 e menor que 360, nós temos um ângulo côncavo, beleza? Vamos ver esse último ângulo que está aqui, que é o ângulo de volta inteira, ou seja, um ângulo inteiro. Esse ângulo representa a volta completa, possuindo exatamente 360 graus. Vamos dar uma olhadinha aqui, gente, ó. Se você analisar, você vai ver que as duas semi-retas estão exatamente no mesmo ponto de partida. Porém, uma deu a volta completa e já está aqui de volta, ou seja, deu a volta completa. Como se desse uma volta em volta da sua casa e chegasse ao mesmo lugar. Então, existe uma semi-reta aqui, que é a, vou colocar aqui, ó, a B, por exemplo. E a outra semi-reta, ela passa um pouquinho aqui, ó, está exatamente sobre a outra, e ela é a A. Então, as duas semi-retas deu a volta completa, isso aqui mede 360 graus, ou seja, uma volta completa. Diferente do ângulo nulo, gente. Qual a diferença dos dois ângulos? Esse aqui é uma volta completa, um giro completo, 360 graus. Aquele nulo é assim, ó, parte do mesmo ponto, né? A outra reta também parte, um pouco maior. Então, aqui tem a A, aqui tem a B. Porém, note que não tem o desenho da região angular aqui, ó. Porque aqui, ó, é 0 grau. 0 grau aqui e aqui 360 graus, ok? Volta completa, ou ângulo inteiro. E esse aqui é nulo, ângulo nulo, tá? Esse aqui é o ângulo nulo. Diferente, ok, pessoal? Por causa daquela região que não está aqui sinalada, tranquilo? E aqui está, ó. Então é isso, pessoal. Ângulos notáveis são esses. Vamos trabalhar um pouquinho mais a fundo nos outros vídeos.